Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, doutor Raimundo. Boa noite. Hélio, por gentileza, libere o som do doutor Raimundo. Estamos aqui reunidos em mais uma etapa das nossas capacitações fiscais para gestores e trabalhadores da saúde durante a pandemia. Essa noite nós teremos a contribuição de 2 especialistas da saúde, né, e de um juiz do trabalho. Sejam todos bem-vindos. Doutor Raimundo. Mas agora com a pandemia eu estou trabalhando mais. Boa noite, pessoal. Desde já agradeço aí a presença de todos, mas uma vez é uma oportunidade de termos aí a possibilidade de discutir temas relevantes, principalmente para a nossa possibilidade de resolução de problemas sistêmicos dentro das instituições. Hoje, a gente tem vivido uma situação que é uma situação relacionada principalmente ao fato de respostas rápidas frente àquilo que vem acontecendo no movimento muito dinâmico. E assim, a gente, junto com a doutora Jaqueline, tem proporcionado aí esses momentos para que a gente consiga trazer experiências profissionais capacitados que tenham condições de nos passar aí as sugestões e insights para que a gente consiga tomar decisão. Mas, muito mais que isso, uma das possibilidades e oportunidades que temos é do reconhecimento. Reconhecimento aí de todos vocês que têm lutado insistentemente, incansavelmente também, para que a gente consiga proporcionar da maneira menos sofrida possível a oportunidade de cuidarmos de vidas e esperarmos a maior quantidade possível aí de pessoas dentro dessa situação que temos vivido. Agradeço muito a doutora Jaqueline a oportunidade de estarmos aqui, vocês que hoje estão aqui conosco para que a gente consiga proporcionar aí um cuidado de qualidade para todos, principalmente com segurança aos trabalhadores. Doutora Jaqueline, à vontade. Adriana, as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma semana, 8ª, né, Jaqueline, de muito trabalho, muito esforço, tá trazendo aprendizado para todos os profissionais de saúde, né? Reconhecimento a essa dedicação, esforço, né, de todos, né, se colocando na linha de frente, né, mais de um ano lutando na pandemia, né, muitos sem férias, sem folga, sem descanso, né, privados do contato com familiares, né, muitas vezes. Estamos encerrando o Abril Verde, né, que é o mês escolhido em memória às vítimas de acidente e doenças de trabalho. Então, a importância, né, nós sabemos do enorme desafio e riscos que todos os profissionais de saúde estão enfrentando, né? Dentre esses desafios, as infecções relacionadas à assistência à saúde, violência, estigma, transtornos psicológicos, emocionais, doenças e até mesmo a morte, né? Quantos profissionais de saúde perderam a vida em prol de salvar outras vidas, né? E esses profissionais estão nesses ambientes estressantes hoje, né? E sujeitos a cometerem erros devido a tudo que os cercam, né? E que pode levar a danos não só para o paciente, mas para os próprios profissionais, né? Então, agradeço a presença de todos aqui, né? Mais um dia e sejam todos bem-vindos. Jaqueline. Penso que o doutor Leonardo não deve ter tido condições de entrar, então nós vamos passar a palavra para a nossa primeira expositora. Zilá Cândida Pereira de Neves, enfermeira, doutora em enfermagem, coordenadora municipal de segurança do paciente e controle de infecção em serviços de saúde, diretoria de vigilância sanitária, superintendência de vigilância sanitária em saúde,
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, professora da PUC, especialista em controle de infecção hospitalar, vigilância sanitária e ambiental, e uma grande aliada da Auditoria Fiscal do Trabalho nas auditorias em ambientes hospitalares. Zilá, seja muito bem-vinda. Eu vou dar um esclarecimento público da sua fala hoje, tá? Solicitei da Zilá um tema específico que trata da formação das equipes do controle de infecção. Motivo: muitos hospitais no estado de Goiás, infelizmente, não têm comissão ou serviço de controle de infecção, né? E há uma luta muito grande para que essas equipes sejam montadas, né, tal qual a equipe de SESMIT, CIPA, porque essas comissões multidisciplinares elas formadas com membros qualificados e presentes nas instituições, tem sido um diferencial com relação à integridade física e saúde mental dos trabalhadores da saúde na pandemia. Zilá, a fala é sua, tá? Muito obrigada pela sua contribuição e eu espero que a sua exposição inspire cada vez mais gestores, né, a instalar essas comissões dentro das suas instituições, já que elas promovem segurança do trabalhador, segurança do paciente e segurança ambiental. Bem-vindo, Zilá. Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer aqui a doutora Jaqueline, doutor Raimundo, doutora Adriana, estão na organização desse evento, que já tem algum tempo, né, que é realmente para estar estar mais próximos ao trabalhador, trazendo assuntos muito importantes, muito relevantes, e eu quero dizer também que é uma satisfação estar aqui neste momento, né, com o doutor Jonathan, o doutor Álvaro também, né, dividindo essa oportunidade, esse momento aqui de conversar sobre assuntos tão importantes e tão relevantes. E também dizer que vocês todos sejam muito bem-vindos, porque para nós é uma satisfação tê-los conosco, são nossos parceiros, e assim, cada um fazendo, claro, a gente tem certeza, fazendo cada um a melhor forma possível dentro das suas atividades, dentro do seu serviço de saúde. E como a doutora Jaqueline colocou, quando a gente fala sobre a parte do controle de infecção, do ter as comissões de controle de infecção funcionantes, atuantes, né, com membros qualificados, com membros que possam realmente em quantidade suficiente, isso vai significar o quê? Vai significar uma qualidade para o atendimento e, consequentemente, se tem uma qualidade, se tem uma segurança no atendimento que vai ser prestado, isso vai trazer, lógico, a segurança para o trabalhador também ao desenvolver suas atividades. Então, e nós sabemos também da importância do gestor ali, daquele gestor daquela instituição, sempre dar o apoio para o técnico. Porque se você não tiver um serviço de controle de infecção bem estruturado, ou seja, com apoio dessa direção daquele serviço, o técnico, por mais boa vontade, por mais competência técnica que ele tenha, ele não vai conseguir fazer tudo o que tem necessidade de fazer. Vou aqui projetar a tela com alguns slides para a gente conversar. E durante essa conversa, que é uma conversa rápida, né, de 20 minutos que nós temos para discutir, e aí nós temos aqui a doutora Adriana, a doutora Jaqueline, fiquem à vontade também para estar fazendo algumas pontuações que acharem necessários. Por gentileza, se você puder me dar o compartilhamento da tela, eu agradeço. Para projetar os slides, eu agradeço. E falando dessa parte do controle de infecção, nós temos... deu certo agora. Deu certo? Deu certo. Muito obrigada. Então, compartilhando aqui uns slides, na verdade, que a gente coloca, né? Como a gente fala de material biológico, de um acidente com material biológico, por mais que quem acompanha esse acidente com material biológico é o pessoal, é um dos nossos parceiros, nós trabalhamos em parceria, nossos
amigos do SESMIT, certo? Da CIPA e tudo mais, mas nós, da área do controle de infecção, precisamos garantir também a segurança quando a gente estiver ali manuseando a parte do risco biológico. Então, a gente precisa, são dois órgãos que precisam trabalhar, como diz, de mãos dadas, caminhando de mãos dadas com essa questão. E quando a gente fala de infecções associadas em serviço de saúde, essas infecções, elas podem, agora pelos conceitos mais novos que nós temos, na verdade, a partir de 2007 para cá, nós temos o quê? A questão da gente não dizer apenas infecção hospitalar, que é aquela que acontece dentro do hospital, mas infecções, né, associadas ao serviço de saúde, porque ela pode acontecer, por exemplo, na instituição de longa permanência, no home care, em hospitais, né, que tenha cuidados agudos, em hospitais ou então só na parte de ambulatórios, no posto de saúde, no CAIS, certo? No consultório de odontologia. Então, as medidas para evitar a disseminação desse micro-organismo, ela tem que acontecer em todos os serviços de saúde. E a gente sabe muito bem que, como é dever de todo profissional desempenhar as suas atividades dentro da própria competência técnica que ele tem, que ele possui, nós sabemos também que quando ele trabalha para evitar a disseminação de micro-organismos, que seja ali para o paciente, nós também temos que adotando essas medidas, nós vamos também evitar de nós adquirirmos esse micro-organismo e, consequentemente, a gente mesmo vir a desenvolver um processo infeccioso em nós. Porque se isso acontecer conosco, isso aí é considerado uma doença do trabalho, né? Uma doença ocupacional. Então, nós precisamos adotar essas medidas, essas precauções com essa finalidade, de tanto evitar a disseminação para o paciente, quanto de evitar a aquisição desse micro-organismo. Nós adquirimos esse micro-organismo, consequentemente, vir a desenvolver uma doença ocupacional. E nós temos aqui, só lembrando que eu sei que tem vários colegas aqui da área, que eu pude ver aqui no nosso chat, inclusive, né, vários colegas de serviço de saúde, vários de comissões de controle de infecção, segurança do paciente. Essa portaria, ela é uma portaria que a gente sabe, de 98, e ela traz o quê? Ela se baseou primeiramente neste princípio, que é a Lei 8080, né, na verdade, que é a nossa Lei Orgânica de Saúde, é a nossa legislação maior que fala, né, a atribuição do Sistema Único de Saúde, que diz que assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? Com a realização dessas ações assistenciais, atividades preventivas. Então, sem dizer que esse artigo também, a questão à saúde, faz parte da nossa legislação maior, que é a nossa Constituição Federal, artigo 8º. Então, assim, quando a gente fala de prevenção de doenças, que seja para o paciente, que seja para nós, trabalhadores de saúde, nós estamos respaldados pelo princípio primeiro constitucional e também pela uma das nossas leis orgânicas de saúde, que é a Lei 8080, por exemplo, né? Uma delas. E nós temos também que essa nossa legislação, ela traz a portaria 2616, ela traz o seguinte, num de seus capítulos, ela traz que qual é a autoridade máxima da instituição, qual que é a obrigatoriedade dela fazer. Desde essa constituição formal, nomeação dos componentes por meio de ato próprio, propiciar a infraestrutura necessária. E a gente vê, olha, aprovar e fazer respeitar o regimento interno. Então, uma série de atribuições a essa autoridade máxima que a gente observa na prática que em alguns serviços de saúde isso não é feito. Muitas das vezes ela está no papel apenas, para até, por exemplo, auxiliar na retirada de um alvará sanitário, alvará de funcionamento, que é exigido pelas vigilâncias sanitárias. E acaba que o agravo, ele vai o quê? Ele acontece. E veja bem, nós estamos num momento de pandemia, que nós estamos trabalhando agora. Nós temos a nossa carga horária específica
de trabalho, que é essa prevenção e controle de infecções. Mas nós temos agora, por exemplo, a carga extra da pandemia. Então, nós precisamos caminhar tudo. Está todo mundo, profissionais, estão muito, né, da área da saúde, da área do trabalho, por exemplo. Nós estamos muito sobrecarregados com outra, como diz, com essa pandemia que veio, e nós temos que continuar, como diz, o carro rodando e nós trocando as rodas. E precisa caminhar. E aí nós precisamos o quê? Primeiramente, eu fico muito feliz quando eu vou num serviço de saúde e vejo que as coisas estão caminhando como deve acontecer. Ontem mesmo fui em um determinado serviço de saúde e quando a gente foi ver as normas de precauções que deveriam ser adotadas para essa questão de estrutura física, certo? Questão de protocolo que o trabalhador tem que adotar com a finalidade de evitar tanto a disseminação, no caso específico, era a respeito da Covid, tanto de disseminar quanto ele próprio adquirir como trabalhador, e de ver que esse serviço está totalmente adequado, sabe? Porque o gestor, ele está oferecendo condições de trabalho para o trabalhador, para que ele possa utilizar todas aquelas condições de trabalho, os equipamentos de proteção, etc. e tal, tanto individual quanto coletiva, para ele utilizar no seu desempenho do seu serviço. Então, isso para nós, que somos de vigilância sanitária, por exemplo, e com certeza para do trabalho também, né, doutora Jaqueline, e todos aqui do trabalho, nós ficamos felizes quando a gente vê que o gestor dessas condições de trabalho, o trabalhador desempenhar suas atividades. Isso é função do gestor, seja ele tanto em nível de hospital, quanto em nível também de outros serviços de saúde, que seja a parte de posto de saúde, centro de saúde, certo? Seja quais forem. Então, condições de trabalho, isso é necessário que se tenha. Independente se, por exemplo, essa normatização, ela diz assim, nossa, tem que ter um quantitativo mínimo. Tem que ter um quantitativo mínimo, mas não é bem assim que a gente, hoje em dia, visualiza isso. Precisa ter um quantitativo adequado de trabalhadores para a sua realidade. Então, se é uma realidade complexa, que atende um serviço complexo, certo? Então, precisa ter quantitativo suficiente de profissional para dar conta dessa atividade. E o funcionário também tem que ser qualificado para desenvolver isso. Não é? Então, tanto a instituição oferecer isso, quanto também é dever do empregado procurar qualificação, porque nós temos que procurar. O que vocês estão aqui fazendo nessas lives aqui, que nós estamos discutindo, é justamente procurar essa qualificação para a gente ter condições de dar uma assistência de melhor qualidade, que a gente vai facilitar isso para o próximo e vai também proteger a minha saúde, a nossa saúde, porque se você sabe o que você está fazendo, você vai ter segurança no desenvolvimento de suas atividades. Então, isso é muito importante. Zila. Pois não, doutora Jaqueline, fique à vontade. Se você me permite, eu vou fazer uma fala complementar. Vou reiterar o que nós temos dito nas nossas capacitações anteriores. Cabe ao gestor fazer o que é preciso fazer, o que é necessário na instituição dele. Não ficar preso àquilo que está escrito na norma. Quantas vezes eu recebi durante as nossas capacitações, Jaqueline, para quantos enfermeiros do trabalho, para quantos trabalhadores tem que ter na instituição, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, engenharia clínica, ou isso não está escrito aqui, não está escrito ali. Olha só. Se você está pensando, gestor e trabalhador, que um auditor fiscal do trabalho vai entrar dentro da sua instituição com um checklist para dizer se cumpre, não cumpre, vocês estão completamente enganados, porque nós vamos avaliar o que a instituição precisa para garantir a segurança dos trabalhadores, independente do que está escrito em norma. Independente, porque as normas foram feitas há muito tempo atrás, né, Zila? Muitas são antigas, inclusive. E o mundo muda, inclusive, e todo dia. E na saúde, as tecnologias e os modelos de gestão, eles evoluem diariamente. E os conceitos estão mudando. Eu vou procurar sempre a melhor condição para o trabalhador, a norma mais favorável. E se tem uma legislação que eu encontre, que eu identifique que ela espelha a realidade da instituição para a qual eu
onde eu estou, né? A legislação, ela fala, por exemplo, você não tem que ter serviço de controle de infecção. Lá a gente conversa muito sobre isso, mas tem que ter alguém que faça o controle de infecção. Beleza. Quem? Me mostra quem. Numa UPA, num CAIS, vamos dar nomes, né? Numa UPA, num CAIS, numa instituição pequena. Porque aí, o que geralmente o gestor faz, né, Zilá? Acumula uma enfermeira, uma pobre de um enfermeiro, um coitado de um enfermeiro, que já está cheio de tarefas, para assumir mais uma, só porque no papel exige que alguém faça. Mas essa formalidade, ela implica em responsabilidades. Né? E na hora que nós chegamos e constatamos que não há controle, porque acumular uma pessoa de tarefas só para mostrar para o auditor um papel, achando que aquilo ali vai repercutir numa ideia de cumprimento, não vai. Porque a realidade está mostrando que não existe controle de infecção. Foi isso que a doutora Adriana mostrou nas nossas lives passadas. Eu fiquei chocada com os índices de Goiás. Então, nós temos que mudar, né, Zilá? Temos que melhorar e muito o controle de infecção, para a segurança dos trabalhadores, dos pacientes e as questões ambientais, que são importantíssimas. Desculpa ter me delongado. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigada pelas contribuições. E a gente vê que aquele serviço é incrível, notável. Aquele serviço que tem realmente uma equipe estruturada, condições de trabalho, a gente vê claramente fazendo o controle de infecção. É incrível. Qualidade. Isso reflete em qualidade e segurança para todos. E aqueles que realmente a gente vê e fica triste de ver que realmente só tem no papel. Não é? E você vê e realmente não tem as coisas, e agora nós temos a própria Anvisa também, nós temos, por exemplo, Plano Integrado de Segurança do Paciente, que revê tantas questões de segurança do paciente, quanto as questões também atinentes a controle de infecções, de uma forma ou de outra vai trazer a segurança para o trabalhador, tudo é um círculo, certo? E quando a gente vai investigar em loco, a gente sabe claramente onde não tem. Daí reflete, aumentando os dados, né? Olha os problemas dos micro-organismos multiresistentes, como aqui a doutora Jaqueline colocou, né? Que a doutora Adriane mostrou nas lives anteriores. Então, assim, isso precisa ser visto, isso precisa ser realmente melhorado. E nós temos também, só para relembrar, né, colegas que já sabem, que são da área, e para quem não é, então tem as competências de um controle de infecção, isso pela legislação, na verdade que são muito mais. O que eu trouxe com esse slide é para mostrar que lá embaixo, olha no item 3.5, nós falamos de que medidas de precauções e isolamento, isso traz a norma. E isso acontece desde o que a gente quer dizer, olha, nós estamos mexendo com o quê? Risco biológico. O risco biológico, ele está ali presente. Então, nós temos que adotar medidas para evitar a disseminação desses micro-organismos, que seja para o paciente, que é o papel da CCH, evitar essa disseminação para o paciente, certo? E a questão do trabalho significa que, se o paciente, ele receber, se o trabalhador, como a gente já falou, adquirir esse micro-organismo e vir a desenvolver um processo infeccioso, é considerado uma doença de trabalho. Certo? Que o SESMIT vai estar acompanhando. Por isso que é importante as duas áreas trabalharem sempre em parceria. E nós temos também essas questões relacionadas, por exemplo, né, seguimos manuais, guias, né, de precauções de isolamento, esse aí é o último que está vigorando, na verdade ele é constantemente atualizado, esse ano ele já foi atualizado, porque nós temos uma doença nova, né, desde 2019, na verdade, que é a COVID, né, o SARS-CoV-2. Então, as novidades que precisam ser atualizadas referente às doenças infecto-contagiosas sempre são trazidas no guia, que ele é atualizado, ele é de 2007, mas vocês podem olhar no site do CDC, que está aí, traz essas atualizações também por ele, que são nós profissionais da saúde temos que seguir, certo? Para a nossa segurança também, inclusive. E aí nós temos, né, a adoção dessas precauções, as medidas de precauções, que refletem no quê?
refletem na conduta do profissional, no uso dos equipamentos de proteção individual, dependendo do tipo de doença infecto-contagiosa que ele estiver acessível, né? E aí vai ser adotado o tipo de precaução para cada, e aí ele vai utilizar os EPIs específicos e vai fazer o manejo desse paciente de forma adequada para evitar a disseminação desses micro-organismos para outros pacientes e para ele mesmo, certo? Daí a importância e a necessidade de utilização. E outra coisa, não pode faltar equipamento de proteção individual, nem coletivo, para o trabalhador utilizar, certo? Então, assim, até os códigos de ética que eu conheço dos profissionais da saúde, está escrito lá que o trabalhador da saúde, se ele não tiver equipamento de proteção individual para estar utilizando no desempenho de suas atividades, ele pode até se negar a dar assistência. Então, por isso que é uma obrigação do gestor garantir que tem os EPIs de forma adequada, suficiente também, e que o trabalhador, ele precisa utilizar também, porque você ter os EPIs e não utilizar também não resolve, certo? Doutora Jaqueline, se quiser completar alguma coisa, fique à vontade, viu? Com relação a essa questão das medidas de precaução, vou repetir. A Zilá falou isso na capacitação passada, dos mitos, né, Zilá? Não, o trabalhador não faz isso, é ele que não tá, eu capacitei, mas acontece, ele é que não quer cumprir, é ele que não quer higienizar as mãos, é ele que não quer guardar no local correto. Então, só que você não compra materiais, né, que são, que promovam a adesão, vamos dizer assim, né, para os trabalhadores, compra sabão ruim, né? Não tem pia em local suficiente, não tem água suficiente, não tem torneira dimensionada. Então, antes de você cobrar do trabalhador, eu não estou dizendo, sabe, Zilar, que os maus feitos de uns justificam os erros dos outros. Sabe? Não estou dizendo isso, não. É só que, realmente, muitas instituições, a estrutura física, ela impede que o trabalhador pratique essas medidas de precaução. Lavar as mãos. O que você precisa para fazer a higienização das mãos? Você precisa de um sabão de qualidade, você precisa de toalha de enxugo de qualidade, você precisa de torneira, você precisa de água em abundância, e água limpa, né, Zilar? Água limpa. Então, assim, o gestor tem que fazer o dever de casa, é isso que nós falamos da vez passada, e os trabalhadores também. E os trabalhadores têm que denunciar, né, para todas as autoridades, as instituições que não garantem a ele o direito de se proteger usando as medidas de precaução existentes. Né? Essas instituições têm que ser denunciadas, essas instituições têm que ser punidas, severamente punidas, porque elas estão comprometendo a saúde pública. Não é verdade? Isso mesmo, saúde pública em todos os sentidos, né? Em todos os entes envolvidos ali, com certeza. E a questão dessa legislação, só para mostrar para vocês, até gostaria da doutora Adriana falar um pouquinho sobre ela, que é a Lei 16.140, que é aqui do Estado de Goiás, né? Que traz também a questão da importância, algumas atribuições, deveres dos serviços de saúde também, que fala a parte de a questão do controle de infecções, certo? O que precisa acontecer. Como essa lei de 2007, então ainda falava infecção hospitalar, né? A partir de 2007, é que a gente fala infecções relacionadas à assistência à saúde, porque não é somente o hospital que acontece, como a gente já discutiu. E assim, incluso aqui, não somente a parte hospital, é todos os estabelecimentos de saúde, não é como sendo os postos de saúde, consultórios de odontologia e tudo mais. Doutora Adriana, gostaria de falar alguma coisa sobre essa lei? Sim, vou complementar. Tem muitos serviços que questionam, né, o fato de cobrarmos que se tem uma comissão de controle de infecção, relatando que a portaria 2616, que é de 98, ela traz comissão de controle de infecção hospitalar, como se as infecções realmente acontecessem só dentro de um ambiente hospitalar, né?
E nós, aqui no estado de Goiás, a gente exige, né, de outros serviços de saúde que tenham a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Dentre eles, as UPAs, pronto-socorro, alguns serviços que nós não exigimos a comissão devido à constituição, né, dessa comissão, que na 2616 tem um representante médico, representante de enfermagem, de acordo com o número de leitos, por não ter esse tipo de profissional, mas a gente exige que se tenha um núcleo de segurança do paciente e que o núcleo execute as ações de controle de infecção. Por exemplo, consultório odontológico que tenha procedimentos invasivos, a gente exige que tenha, então, esse núcleo. E clínicas com procedimento invasivo, da mesma forma. Então, tem vários, hemodiálise também a gente exige que se tenha, né, que o núcleo execute. Então, são vários serviços que, pela 2616, não se enquadraria, mas baseada na Lei 1640, que é uma lei estadual, né, do estado de Goiás, a gente cobra realmente que se tenha essas comissões. É isso, minha querida. Obrigada. Muito obrigada. Pois, Zila, aí eu volto na questão do acúmulo de tarefas, né? Se você ficar acumulando também e nada, é a mesma coisa, porque a pessoa, como nós conversamos antes da live, é uma pessoa, né, gente? Se você acumula demais ela de tarefas, ela não vai dar conta de desempenhar adequadamente as suas funções, ainda mais uma função tão complexa quanto essa do controle de infecção. Mais grave ainda quando a gente lida com instituições que não têm tecnologia de informação, não têm ferramentas, né, para fazer diagnósticos, monitoramentos, aonde muitas vezes a gente sabe que é assim, é no manual até hoje, né, Zila? O problema, né? Como diz, fica só no papel, na verdade. Aí fica só no papel. E aí acontece aqueles números que a Adriana apontou, né? Porque você não consegue fazer o controle de infecção e aí acontecem aqueles números alarmantes, né? Que a gente realmente, os números servem para isso, para a gente identificar um problema e buscar soluções. É por isso que nós estamos aqui conversando, né? Era isso que a gente gostaria de trazer para vocês, né? E assim, aqui está o nosso contato. Dizer assim, que tanto nós temos interesse, todos nós aqui, certo? Que estamos aqui na live, nós temos interesse, todo mundo está aqui querendo fazer o melhor. Seja por parte da vigilância sanitária, seja por parte, né, da superintendência do trabalho, certo? E seja por parte de vocês também, que estão aí, não é, na parte de serviço de saúde. Então, assim, nós somos parceiros também, estamos aqui para auxiliar vocês, certo? E, assim, com certeza, o que for preciso cobrar, nós vamos cobrar, sim, a gente cobra, para quê? Qual a finalidade? De melhorar para todos, né? Segurança, tanto para o paciente, quanto para o trabalhador também. Nós, trabalhadores, merecemos ter segurança no trabalho também, para a proteção da nossa saúde. Muito obrigada. Se a doutora Jaqueline e a doutora Adriana quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade. Doutor Raimundo, eu vou passar a palavra para o doutor Raimundo. Eu acho que ele precisa falar tem algumas considerações aqui, porque é extremamente importante essa apresentação da Zila. Eu até anotei aqui alguns tópicos, né, que enquanto a Zila falava, mas principalmente no aspecto de que muitas vezes o que acontece na área da saúde, por ser um ambiente complexo, as tomadas de decisões, elas requerem que as pessoas estejam mais coordenadas, porque a solução também vai ser complexa. Então, não tem como você pensar em solução simples em ambientes complexos. E aí, sim, a necessidade da gente ter uma gestão madura de fato. O pensamento do gestor da saúde não é no cumprimento daquilo que está descrito em lei, é de pensar no ambiente mais seguro possível e como a coordenação vai acontecer com entrega adequada, mesmo que haja necessidade de uma definição ou redefinição de papéis e responsabilidades. Eu acho que a Zila deixou isso muito bem claro, principalmente
no aspecto da contenção daquilo que hoje é uma das grandes dificuldades que a gente tem já visto como tendência na saúde, que foi trazida a Adriana, mas que principalmente a gente necessita de ações que sejam concretas para que as disseminações de infecção, as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas não sejam a nossa próxima dificuldade de resolução na área da saúde. Então, a função do gestor, ele vem principalmente nesse olhar sistêmico, e aí traz mais relevância para o que a gente faz hoje, né? A capacitação permanente dos gestores e trabalhadores da área da saúde faz com que a gente tenha uma corresponsabilização com o resultado da saúde, e não necessariamente os nichos em excelência operacional fazendo aquilo que eles foram treinados para fazer. A coordenação de ação assistencial, ela existe, mediada pela função do gestor, para que a gente tenha resultados sistêmicos robustos visíveis, mas principalmente entendendo que isso vem de uma corresponsabilidade e coparticipação de uma grande equipe. E aí não adianta eu colocar uma pessoa que seja representante de um cargo, sendo que ela não tem o papel e a responsabilidade de fato. Isso nada contribui para que a gente consiga fazer a entrega do porte que é necessário, principalmente pensando na segurança. E eu acho que esse é um aspecto relevante que a gente tem que considerar de todo esse arcabouço que foi passado para a gente agora. Divisão de papel e responsabilidade, ela é uma premissa importante, porque a gente sabe que pessoas que têm capacidade, mas que são sobrecarregadas, elas também são subaproveitadas e a entrega ela acaba sendo mediana ou não há entrega. Eu acho que essa é uma correlação com que a doutora Jaqueline trouxe para a gente, de que o papel da fiscalização não é lá e contar se acontecendo de acordo com a lei, mas entendendo principalmente se há uma visibilidade da gestão da segurança, independente daquilo que está descrito. E talvez isso traga para o cerne aquilo que a gente tem mais dificuldade na área da saúde hoje, que é a maturidade de gestão. E aí, se a gente fizer uma correlação com o que acontece hoje, a gente consegue sim fazer uma associação de que a dificuldade que a gente tem no controle e nas ações rápidas da pandemia, elas vêm de uma fragmentação excessiva e também de uma imaturidade dos gestores ou das pessoas que estão destinadas à gestão na área da saúde. Sim. Adriana? Excelente, doutor Raimundo. Obrigada. Obrigada. Imagina. Só complementar com essa parte, Jaqueline, que você e até o doutor Raimundo pontuaram, né, em relação a essas múltiplas, né, atividades que os profissionais acabam assumindo, principalmente a enfermagem. Né? Vários serviços, a gente chega, a enfermeira tem, às vezes, um único, né, profissional da enfermagem que é responsável por toda a coordenação na instituição, pelo PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, pelo Serviço de Controle de Infecção, pelo Núcleo de Segurança do Paciente, pelo Centro Cirúrgico, pelo CME, né, Central de Material e Esterilização. Então, realmente assume várias funções. E sempre que a gente se depara com essa situação, a gente chega nesse profissional e pergunta: você está conseguindo executar? Porque a gente sabe que não é capaz, né, que não dá. E sempre a gente fala que não, a gente vai te dar apoio, né, todo suporte. Então, a gente se coloca à disposição de todos esses profissionais que estão enfrentando essa situação, né, para falar com os gestores, para estar orientando, encaminhando documento, falando da importância das múltiplas atribuições que essas comissões, esse núcleo, né, eles desempenham, para que o gestor realmente dê apoio, né, e responsabilidade e apoio para que esses profissionais possam executar essas ações. É isso, obrigada. Apoio, responsabilidade, autonomia, né, Adriana?
Porque contratar os profissionais também, achando que o profissional vai fazer o que eu quero, não, é fazer o que precisa ser feito, né? É isso que o doutor Raimundo falou, você falou, Zilá, e a gente tem repetido aqui. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Jonatas Andrade, juiz do trabalho e diretor de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região, a Matra 8. Doutor Jonatas, seja muito bem-vindo. Eu pedi, né, para que você compartilhe conosco a sua experiência, a sua atuação no seu estado, na sua região, mas também a sua experiência de vida, de atuação nos ambientes hospitalares, e seu esforço, né? E também o trabalho conjunto, que eu sei que você faz, né, com outras autoridades trabalhistas, com o objetivo de reduzir os riscos ocupacionais, melhorar as condições de trabalho e que refletem também numa assistência à população melhor. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco, a fala é sua. Boa noite, Jaqueline. O prazer e a honra são meus, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, no nome da Jaqueline, eu queria dar uma saudação especial a vocês, profissionais da saúde, especialmente a saúde pública, né? E dizer que eu vim aqui já, na verdade, aprender, viu, Jaqueline? É a honra de ver uma exposição tão apropriada como a da Zilá, né? Com a complementação da Adriana, o doutor Raimundo Nonato, e assim, o Raimundo Nonato me permita a vocação simples, eu acho que ele resumiu todo esse grande desafio numa frase muito adequada. Não existe solução simples para problemas complexos. E, em geral, na nossa sociedade atual, os problemas simples estão cada vez sendo minimizados e os problemas complexos ganhando uma dimensão muito grande, né? Talvez por isso essa iniciativa pioneira, né? E que não é de agora, né? Já vem de algum tempo. A Jaqueline, por exemplo, já está pelo menos há uns 10 anos nessa atuação na área da saúde pública, né? E aí eu quero fazer logo uma abordagem, Jaqueline, sobre a questão da competência para isso, né? Da competência do auditor, da competência do Ministério Público do Trabalho e da competência da Justiça do Trabalho para essa atuação junto aos profissionais da saúde, junto à saúde pública em geral, né? Essa questão foi muito debatida, especialmente após a Constituição de 88, onde o meio ambiente do trabalho ele assumiu uma função, né, chamados direitos de última geração, junto com o meio ambiente. O meio ambiente do trabalho é uma das facetas do meio ambiente no qual todos estamos envolvidos, né? Isso avulta de importância atualmente. Nós acabamos de ver um encontro mundial sobre a cúpula do clima, né? Que faz referência a essa questão ambiental. Então, mudando o que tem que ser mudado, o desafio do planeta para o clima, para o meio ambiente do planeta, ele também se traduz em sua complexidade no nosso desafio, especialmente na saúde pública. E, assim, esse sistema de justiça trabalhista, composto por um tripé, que a gente chama de fiscalização, promoção e jurisdição do trabalho, ele é o responsável por enfrentar isso, né? E é bom que se diga isso para profissionais da saúde, Jaqueline, porque o Poder Judiciário ele tem um desafio muito grande, né? São mais de 100 milhões de ações em tramitação no Poder Judiciário. Mas desses ramos do Poder Judiciário, o mais célere, o mais efetivo, o que pode prestar melhor atendimento
a uma demanda tão necessária para a sociedade, é o judiciário trabalhista, né? E está dentro da nossa competência, digamos assim, enfrentar essas questões relativas ao meio ambiente do trabalho na saúde pública. Isso foi debatido durante muito tempo, né, como eu falei, depois da Constituição de 88, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal pacificar essa questão sobre a competência do sistema de justiça trabalhista para o descumprimento, julgar o descumprimento de normas de SST, que foi feito em 2013, tribunais como o Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo, já diziam que a competência era da Justiça do Trabalho, né? Então, é importante que os profissionais da saúde tenham isso como presente, né? Uma das experiências, a Jaqueline me chamou aqui, não pelo meu conteúdo teórico a respeito, mas pela minha experiência no trato com essa questão da saúde pública. Nós tivemos uma experiência em 2003 nos hospitais de Porto Velho, uma outra experiência há uns 3 anos atrás em hospitais de Marabá, e mais recentemente um outro desafio que está em curso nos hospitais do Amapá. E assim, em Marabá, por exemplo, todo esse esforço e todo o resultado que nós conseguimos alcançar foi provocado pelo sindicato de enfermagem, por exemplo. Foi o sindicato de enfermagem que levou, Jaqueline, até o Ministério Público a denúncia das condições, né? Entre elas, essa questão, por exemplo, se pode exemplificar, do controle da infecção hospitalar, e o Ministério Público acionou a auditoria fiscal, que fez as inspeções, constatou e levou a questão até o Judiciário Trabalhista. Bem, aí a perplexidade se impõe, doutor Raimundo Donato, né? Porque, imagina, o desafio para nós outros que não vivenciamos esse mundo todo próprio, todo peculiar da saúde, em lidarmos com isso. Receber um processo, em geral, nos processos a prova está muito soberba, digamos assim, muito consistente das precárias condições do serviço de saúde público, né? E ausentes estatais responsáveis por essa situação, não resta muita opção. No caso de Marabá, por exemplo, não houve sequer contestação a isso. É isso, infelizmente, a alegação é de que os recursos são poucos para necessidades infinitas. O que fazer nessa situação, né, Jaqueline? Dar uma liminar, condenar uma multa pesada, executar essa multa, tirar, eventualmente, executar isso a título de precatório e assim por diante, significará realmente uma mudança para melhor na prestação do serviço de saúde? Para mim, não foi assim. E como fazer, então, né? Houve uma aproximação nossa da situação, e nós temos um instituto processual chamado de inspeção judicial, em que o juiz sai do gabinete, sai da vara e vai até o local, né, visitar a situação de fato, conhecer a situação de fato, e em muitas situações foi isso que fiz, né, em Porto Velho, em Marabá. No Amapá ainda não tive condições de fazê-lo por conta da pandemia, né, e o processo também retornou com o trânsito em julgado para mim há pouco tempo, mas foi feita aquela abordagem, aquela aproximação, sempre com o auxílio dos profissionais da saúde e com a fiscalização do trabalho e com o Ministério Público do Trabalho. Então, esses eram digamos assim, os serviços
auxiliares do juízo na sua atuação. Pois bem, em Marabá, por exemplo, nós íamos aos hospitais todos os meses. Todos os meses nós fazíamos uma ida ao hospital e não dávamos uma sentença definitiva, mas dávamos decisões provisórias. E em Porto Velho, a situação mais antiga, nós tivemos que optar por uma decisão mais gravosa, nomeamos administradores judiciais para 4 unidades hospitalares, né? As ações de urgência eram demonstradas, o juízo apreciava, fazia bloqueios, havia prestação no processo, e assim foi feito tanto em Porto Velho como em Marabá, né? Ao fim e ao cabo, por exemplo, em Marabá, nós tivemos, na virada do ano, depois de diversas visitas e algumas melhorias pontuais, nós tivemos que fazer um bloqueio de verbas orçamentárias disponíveis, mas não realizadas naquele ano, no final do ano, e redirecionar para reformas hospitalares, compra de equipamentos de proteção, compra de medicamentos mesmo, e ao cabo de 4 meses nós tivemos a reforma de 2 hospitais em Marabá. No Amapá, atualmente, nós temos uma sentença, né, que percorreu um longo caminho há 3 anos, foi até Brasília, retornou, transitou em julgado, e essa sentença obriga todos os hospitais do Amapá a cumprirem cerca de 144 obrigações de saúde e segurança do trabalho. Como implementar isso, né? Nós temos reunido em diversas audiências e estamos construindo essa solução exatamente como o desafio se nos apresenta, né? Complexo, portanto, exigindo uma abordagem transversal, uma abordagem que demanda tempo, que demanda esforço, demanda dedicação de diversos profissionais, como os que aqui estão representados. Então, Jaqueline, essa minha exposição inicial, né? Eu fico à disposição para um bate-volta, um bate-bola, responder alguma pergunta específica sobre essa questão da abordagem judicial sobre o problema. Mas queria fazer aqui, antes de encerrar, uma expressa homenagem a todos vocês, profissionais da saúde. Ontem foi o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalhador. Nós sabemos que vocês estão na linha de frente de um inimigo que nos colocou no corner, né? Colocou toda a humanidade no corner, e vocês são a nossa infantaria, digamos assim. Vocês têm olhado, eu vejo aqui alguns profissionais que estão aqui presentes na linha de frente com os seus equipamentos de proteção. Eu queria fazer a minha singela homenagem, né? O dia de ontem, como o Abril Verde, o dia de ontem é homenagem a 78 trabalhadores mortos numa explosão de uma mina em Virgínia, no ano de 1969. Eu não tinha nem 1 ano de idade, e esse drama já acontecia. No início aqui nós conversávamos com o doutor Ricardo, falava do Hugo, que o Hugo tem 407 leitos para trauma. Se o Hugo existisse na Virgínia, certamente esses 78 mineiros teriam, talvez, né, alguma chance de sobrevivência. Então, fica a nossa homenagem, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento ao trabalho de vocês, expressamente. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, doutor Jonatas. Vocês prestaram bastante atenção na fala dele, né? Ele é um juiz que ele busca o conhecimento, entender os processos e a organização do trabalho, fazendo o que eu faço, mergulhando nesses processos e na organização do trabalho. Isso é necessário, né, doutor Raimundo, né, Adriana, vocês são da saúde, essa é uma área que está no domínio de vocês, mas que para as autoridades do trabalho, para que nós pudéssemos fazer o trabalho que temos feito aqui no estado de Goiás, para que possamos fazer o nosso trabalho, nós tivemos que entender algo novo, algo muito diferente, porque não é só EPI. Que tipo de EPI? Quem selecionou o equipamento? EPI aonde, né?
Às vezes o pessoal acha que saúde e segurança do trabalhador é só equipamento de proteção individual, e como se isso fosse simples na saúde. Não é simples. Tanto não é simples que nessa pandemia isso ficou muito claro, né, com relação à dificuldade dos trabalhadores, desde a seleção do equipamento ao uso correto e ao descarte ou armazenamento. Doutor Jonas, muito obrigado. Contamos com a sua presença em outras oportunidades, né? Com certeza vamos precisar, né? Haverá questionamentos a partir do momento que há exposições, vem as perguntas, e aí sim a gente, novamente, o senhor vem e contribui com o seu trabalho. Doutor Raimundo. Doutor Jonathan, só qual que é a impressão que o senhor tem, né? O senhor contou para a gente essa história, né? Até da mobilização da própria equipe de enfermagem, informando as condições de trabalho e as intervenções aí que são necessárias para serem feitas. E o senhor informou também para a gente que muitas vezes tem-se a necessidade de se fazer o bloqueio lá no repasse de alguns recursos destinados à melhoria das condições de trabalho das equipes de saúde. A impressão que o senhor tem, mediante a essa necessidade do Poder Judiciário em ter que fazer isso, está condicionada à dificuldade. O que o senhor observa hoje, principalmente entendendo que isso seria algo do Executivo ou de que definitivamente as pessoas que estão lidando diretamente com isso tivessem que enxergar essas fragilidades e, de fato, agir com a utilização adequada desses recursos? Mas veja, uma das alegações de quem tem a responsabilidade por agir, né, e que é chamado em juízo, é a alegação do princípio da reserva do possível, né, Jaqueline? Ai, detesto. É sempre a mesma alegação. Olha, o princípio da reserva do possível, nós estamos fazendo o possível e não temos mais recursos. Assim, eu recebo isso com tranquilidade, mas eu te pergunto o seguinte, Raimundo, quando eu vou ao hospital e vejo, por exemplo, que todas, essa é coisa básica, né? Evidentemente é uma coisa muito singela para vocês e tal, mas eu estive em um hospital em que todas as torneiras estavam vazando, todas. Então, veja só, eu não dei nenhuma decisão a respeito disso, né? Mas é constrangedor você alegar o princípio da reserva do possível numa situação dessa. É impossível você consertar uma torneira, né? Quer dizer, é uma coisa assim de que o bem público é como se fosse, não é o bem de todos, é o bem de ninguém, né? Sim. Então, veja, esse Instituto da Inspeção Judicial, né, feito seguidamente, se aproximando da realidade, demonstra que o possível não está sendo feito, né? E isso, após eu chamo de acho que na doutrina americana chama de process shame, é o processo do constrangimento pelo exemplo, faz com que você avance. E, em geral, esses administradores acabam se colocando, depois de um primeiro momento de tensão, eles acabam se colocando num vetor de colaboração, muito especialmente porque ali no processo judicial também está presente o Ministério Público. Então, ele conversa com o Ministério Público e, muitas vezes, essa é a condição jurídica necessária para que você possa avançar na velocidade que a melhoria do serviço exige. Porque ali está a necessidade, o Ministério Público, você afere e, muitas vezes, dentro do processo, a possibilidade de dispensa da licitação, você caminha rapidamente, o juiz homologa, e ali é o grau a prestação de contas dentro de um processo se dá dentro do processo. Você não vai ter Tribunal de Contas depois, não vai ter... Então, muitas vezes, é bem-vinda a ação da fiscalização, a ação da promoção e a ação da jurisdição dentro da unidade hospitalar ou equivalentes, né? Como
bem relatado pela Zilá aqui, né? Não é só... A infecção não se resume à unidade hospitalar, se resume aonde há, né? O meio ambiente, ele não se esgota dentro de uma unidade hospitalar. O meio ambiente dos trabalhadores da saúde de Goiás, por exemplo, não se esgota dentro do UBA, né? É onde ele tiver em exercício da sua atividade com o contato com a infecção. A infecção não tem limite territorial, não tem limite físico. Então, é isso. Há sempre É evidente que a gente não pode... Tem muitas críticas à judicialização da política, né? À eleição pelo executivo ou mesmo pelo legislativo, de onde atuar, a conveniência e a oportunidade. Mas, é como eu disse, a reserva do possível, quando você está próximo, quando você visita, quando você inspeciona, fica feio, fica constrangedor. E aí você tem a possibilidade de argumentar e de avançar com medidas, muitas vezes, até aceitas, acatadas pelo próprio Poder Executivo, que tem a função de promover. Não sei se respondi, Raimundo. Não respondeu, é porque a impressão que eu tenho, a gente tem discutido isso sistematicamente durante essas 8 etapas, né, que temos passado, além de todas as outras do primeiro momento, é que a dificuldade que a gente acaba observando é a dificuldade do planejamento, né? Não há um planejamento pensando em ações que são preventivas, são sempre ações reativas. Parece sempre que a gente está correndo atrás. E as unidades que são mais imaturas ainda, elas acabam tendo essa necessidade de ter alguém que faça essa observação e que, de certo modo, faça essa busca para a resolução de problemas de maneira mais adequada. Gostei do princípio da reserva, né? Vou incorporar isso agora até para eu poder estudar um pouquinho e entender que isso não é uma coisa boa, pela que a doutora Jaqueline já manifestou aqui, mas eu acho que talvez um dos encantamentos que tem nesse momento que a gente tem vivido é a possibilidade desse compartilhamento de informação, porque a gente sai muito mais bem informado, mas principalmente entendendo a corresponsabilização que existe em várias esferas que tem como objetivo e propósito único, que é cuidar melhor da saúde e melhor do trabalhador. Obrigado, doutor Jonas. Eu que agradeço. E aí isso aqui é um espaço muito interessante, viu, doutor Jonas? A gente conversa com liberdade, a gente troca informações, ideias. E aí, uma observação que eu vejo com relação à atuação das autoridades trabalhistas na saúde. Gente, precisa estudar. Você não precisa usar o princípio da reserva do possível, porque você tem medo de sentenciar uma coisa que você não conhece. Para com isso, faz o que o Jonas fez, faz o que eu faço, entra dentro do hospital, vai estudar. Né? Vamos melhorar a nossa atuação, nós temos tanto poder, né, doutor Jonatas? E quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar, né, Jaqueline? A gente pergunta, seja proativo, pelo amor de Deus. Tem que vir para um ambiente como esse aqui aprender, né? Exatamente. O doutor Álvaro está aqui, está assistindo, está rindo ali, mas quantas vezes? Aqui não tem ninguém perfeito aqui. Aqui várias instituições são minhas fontes de informação e de aprendizado. E tudo que eu aprendo, eu aplico e compartilho. E não tenho medo, nem tenho vergonha de falar, eu não sei. Eu não sei, mas eu quero entender, eu quero aprender. Né, a Zilá sabe disso, porque a Zilá me pegou crua, assim, totalmente sem conhecimento na época. Depois disso, é isso que eu estou falando, a gente tem que exigir proatividade, sabe, doutor Raimundo? A gente tem que colocar a carapuça, né? Não é só dos gestores, não. Proatividade trabalhador, não. Nós, autoridades do trabalho, também temos que ser proativos. É isso que eu quero dizer. Nós também temos que correr atrás e entender, estudar, para que possamos fazer o melhor. Porque se não formos nós, que com as nossas autoridades, com as nossas competências, com os poderes que temos, se nós não defendemos a classe trabalhadora, quem é que vai defender? Quem é que vai dar resposta?
Sim. O juiz é um bicho preguiçoso, viu, Jaque? Ele é movido pelo princípio da inércia. Enquanto não mexe com ele não se movimenta. Mas depois que ele é tocado, ele tem que se movimentar, ele tem que ir conhecer a realidade, travar um contato mais próximo, muito especialmente numa realidade tão complexa como a da saúde pública. Para mim, o princípio da reserva do possível serve, olha, vocês vão me desculpar a opinião franca, mas o princípio da reserva do possível é um princípio dos covardes, das autoridades covardes e preguiçosas, porque nós precisamos agir, ser atuantes para proteger os trabalhadores e não poder apegar princípios para justificar maus feitos, conformar práticas ruins e consolidar a inércia de gestão. Isso nós não podemos permitir. Então, assim, só que dá trabalho, mas é assim mesmo. É a profissão que nós escolhemos, né? Me desculpa aí a franqueza, mas a minha opinião em relação ao princípio da reserva do possível, sabe, doutor Raimundo? É essa. Eu vou chamar agora o doutor Ricardo, que quando me conheceu, eu acho que eu conversei sobre isso com o doutor Ricardo, sobre o princípio da reserva do possível, com o meu querido, assim, amadíssimo doutor Ciro Ricardo. Né? Nossa, quanta conversa com o doutor Ciro Ricardo eu tive sobre o princípio da reserva do possível, doutor Ricardo. Né? Ele adorava ouvir. Muita saudade dele, muita saudade. Doutor Ricardo Furtado Mendonça, médico pós-graduado em cirurgia geral, em gestão de serviços e sistemas de saúde, em qualidade e segurança do paciente, ex-diretor técnico do Hugo, né, do Hospital de Urgências de Goiânia, de 2014, né, ele foi diretor de 2014 a 2018, diretor-geral do Hugo de 2018 a 2019, atualmente médico plantonista da UTI do Instituto de Neurologia de Goiânia, Hospital Neurológico. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. E eu pedi para o doutor Ricardo falar sobre uma questão bem específica que a gente está vivendo nessa pandemia, que é a contratação de mão de obra desqualificada. A falta de seleção de mão de obra, a questão do recrutamento de mão de obra que está acontecendo, nós entendemos que é uma questão de momento, de necessidade, estão precisando de mão de obra na saúde, mas nós não podemos perder o norte da segurança. As especialidades existem como um critério de segurança para os trabalhadores, para os pacientes, nos processos de organização do trabalho. Essa é a fala que eu pedi do doutor Ricardo em relação a esse eixo normativo, um pouco de história, né, do que é a especialidade intensivista e como ele vê essa questão desse recrutamento de trabalhadores na saúde e as questões de segurança na pandemia. Bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado, doutora. Só para confirmar, eu estou com a internet um pouco lenta, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito, maravilha. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, doutora Jaqueline, e dizer que é um prazer estar aqui. E é muito bom e enche os olhos de ver tantos amigos que estão comigo, né? Já trabalhamos juntos e já estivemos juntos em diferentes situações. É um prazer sempre estar aqui, muito obrigado pelo convite. E falar de recrutamento de mão de obra especializada, de relações de trabalho, né, de interdisciplinaridade, realmente é uma situação que a gente tem vivido e tem sentido na pele agora com a questão da pandemia. Cada vez, mais do que nunca agora, a gente percebe a importância de se especializar, de se ter um norte na sua carreira profissional e que agora tem feito total diferença no cuidado desse paciente tão grave que é o paciente vítima do Covid. Esse paciente, ele exige, além de toda a questão técnica, né, e toda a questão que nós todos da área de saúde temos nos doado tanto, né, com horas dedicadas a essas pessoas, a essa situação, estar dentro de uma UTI, isolado em coorte, né, Zilá?
que a gente permanece ali paramentado full time, com face shield, óculos, a N95 já virou parte da nossa rotina, independente de onde estejamos, dentro ou fora de uma UTI, dentro ou fora de um coorte, realmente não é fácil. E para boa harmonia de todo esse serviço, né, precisamos sim de pessoas capacitadas, pessoas habilitadas, e o que a gente tem visto no final das contas, e até pela própria, vamos dizer, escassez, né, do profissional de saúde nesse momento, estão todos muito sobrecarregados, pessoas que dobraram a carga horária, pessoas que se dedicaram e se dedicam cada vez mais, todo mundo sobrecarregado, o que fez com que ações de recrutamentos fossem quase que dispensadas, infelizmente, nesse momento. Eu vou pedir a ajuda do João. Doutora João, se puder projetar para mim, por favor. Então, aqui, a doutora Jaqueline pediu para que eu falasse um pouco sobre a importância do médico intensivista no processo de organização do trabalho de uma UTI. Desafios éticos, as dificuldades emocionais e as decisões difíceis dos médicos intensivistas na pandemia. Pode passar, João. E aí, aqui eu falo quem sou eu. Eu sou um médico que fiz residência em cirurgia, fui pós-graduado em gestão, qualidade, fui diretor de um grande hospital do estado, atualmente estou na Unimed de Goiânia como superintendente de saúde, sou plantonista de UTI, enfim, será que tudo isso sou eu e que tudo isso importa na vida, né? O que eu sou? Pode passar. Na verdade, esse aqui sou eu, sabe? Eu sou humano, como todos os outros. Alguém que tenta cozinhar de vez em quando, que tem o cachorrinho para brincar quando chega em casa, que adora viajar, que gosta de tomar um vinho. E assim, todos nós somos assim, né? Todos nós profissionais da saúde que carregamos dentro, além da nossa missão como profissionais, como técnicos de saúde, carregamos a nossa história, carregamos as nossas vontades, os nossos desejos. E assim como eu, vários colegas deixaram suas vidas para assistir pacientes acometidos pela Covid-19. Aqui tem um vídeo, eu vou passar rapidinho, eu sei do avançar da hora, eu vou passar pelo menos partes, só para ilustrar um pouquinho. Se você puder colocar o link, João, por favor. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, PG. A gente tem falado aqui que os números dessa pandemia chegaram a um nível assustador. Já passamos da nossa capacidade máxima prevista de atendimento em UTIs. Alguns novos leitos, a gente sabe, foram abertos, mas não vai ser possível continuar abrindo porque não é uma questão de espaço físico. É preciso de equipamentos e, acima de tudo, profissionais capacitados para um trabalho que é muito específico. Profissionais que estão enfrentando uma situação muito difícil desde o início da pandemia, mas principalmente nos últimos dias nas UTIs. Para você entender um pouquinho mais dessa situação, nós vamos conversar agora com a médica intensivista e coordenadora do time de resposta rápida do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Thaís Butelli. Thaís, boa tarde, bem-vinda ao Jornal do Almoço. Eu sei que há muitos anos você trabalha nessa linha de frente, em UTIs. Eu queria que você nos contasse a diferença entre trabalhar numa UTI normal e trabalhar numa UTI Covid, Thaís. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. A diferença é enorme, né? Uma UTI não Covid, em que a gente não precisa usar a EPI o tempo inteiro para cuidar do paciente, já faz uma diferença grande para o profissional. O EPI, apesar de nos proteger e ser absolutamente necessário, ele aumenta a nossa sobrecarga. Ele é desconfortável, os procedimentos se tornam mais complicados com a presença do EPI, mas a gente não pode abrir mão deles, né? Mas a grande diferença é o perfil de pacientes que se atende dentro do CTI Covid, principalmente com essa sobrecarga grande dos últimos dias, em que a gente vê pessoas cada vez mais jovens entrando no nosso CTI,
e sabe que talvez 50% deles não vão sair daqui de dentro, né? Essa é a maior sobrecarga hoje para qualquer intensivista. Thaís, essa não é a nossa realidade habitual. Você já teve que enfrentar essa situação de ver assim, pessoas sendo escolhidas, essa vai, essa não vai para um atendimento mais urgente? A gente, infelizmente, vem fazendo isso corriqueiramente nos últimos 10 dias, Cristina, o que nos dói muito, inclusive. Pacientes que, em ambientes normais, em cenários normais, acessariam o nosso CTI e teriam condições de se recuperar e voltar para suas casas, hoje não conseguem acessar porque tem que dar lugar a pessoas que têm mais chance de recuperação. São escolhas que a gente faz diuturnamente, com muito sofrimento, mas que é necessário. Ontem eu disse, a minha mãe tem 77 anos, é rígida, não tem nenhuma doença, e ontem eu liguei para ela e disse, tu não sai de casa, porque se ficar doente, não tem UTI para ti. E essa é a realidade que a gente vive há uns 10 dias aqui em Porto Alegre. E acho que é muito importante que as pessoas saibam que isso que era desanimador há um ano, agora é meio desesperador, né? Qualquer colega teu que está trabalhando dentro do CTI Covid que ficar doente hoje vai ter que ser escolhido, porque se ele tiver alguma comorbidade ou for um pouco mais velho, ele não vai acessar o CTI. Nossa, que situação, que situação. E esses três, como é que vocês... João, tá bom, por porque a gente favor, está vendo pode aí toda a sua interromper? emoção em contar para a gente essa... Obrigado. Então, na verdade, é um relato de uma médica e que todos nós aqui, que estamos aqui, a gente já viu isso e tem visto isso todos os dias. São situações que vão contra o que a gente aprendeu, que vai contra o que a gente quer, o que nós nos dedicamos ao longo do tempo como profissionais da saúde. E o que eu quero deixar aqui claro e deixar aqui o meu conforto, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração a todos profissionais que estão aqui, que se dedicam o seu tempo, que deixam suas famílias e que fazem a diferença na vida de alguém. Eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e o meu agradecimento principalmente. Não basta ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, enfim, não basta ser um profissional da saúde que tenha se formado e que esteja atuando num CTI atualmente. Você, além de toda a sua carga de trabalho, além de tudo que você se dedicou, você ainda tem uma carga emocional muito importante. A rotina de uma UTI, pensando fora do Covid, fora toda essa situação que a gente tem vivido, é que a medicina intensiva, a terapia intensiva, ela reúne conhecimentos de técnicas que uniformizam atendimentos e otimizam o desempenho. Isso pensando num resultado que seja exitoso quanto àquela internação. E aí, o médico especialista, além dessa rotina assistencial, ele também deve exercer uma rotina de gestão. E atualmente tem sido muito importante, doutora Jaqueline, a atuação desse médico intensivista, desse médico especialista, não somente na condução técnica do paciente, que não é um paciente comum, não é um paciente que você consegue ventilar com qualquer respirador, não é um paciente que você consegue sedar com qualquer tipo de sedativo ou com qualquer dose de sedativo, são pacientes muito graves, que usam altas doses de sedação, que muitas vezes precisam estar completamente entregues ao respirador, completamente bloqueados, que a gente chama, né? São medicações que realmente paralisam toda a musculatura do paciente, ele não tem nem a parte da respiração por si. Então, são pacientes que a gente vê na TV aí a questão da pronação, né, do paciente que está deitado de barriga para baixo, dada a gravidade dessa doença. Então, não basta ser médico intensivista formado,
com expertise, mas tem que ser um médico que, além de tudo, exerça também essa questão toda pesada da que a pandemia nos trouxe, né? Esse médico, o médico de UTI, o médico da terapia intensiva, ele exerce uma autoridade, de uma liderança, mas é uma liderança democrática, e essa liderança permite que todas as especialidades, todas as profissões, todas as áreas da saúde permeiem cada um na sua atribuição, e que todos estejam uníssonos, né, como uma grande orquestra, aí sempre voltada para a melhoria do nosso paciente. Aqui eu falo um pouco do que se espera da medicina intensiva como um todo, né? A gente espera que essa eficiência, o desempenho da terapia intensiva eficiente, ela mescla a diversidade das áreas do conhecimento na própria área da medicina, também atuando na área da gestão. Isso faz um diferencial importante dentro desse profissional. Pode passar, João, por favor? E aí tem um monte de ferramentas que o médico especialista pode lançar mão dentro de uma terapia intensiva. São ferramentas de qualidade, de gestão, epidemiológicas, os benchmarks que você faz com outras instituições, a instituição de indicadores, o real conhecimento dos seus resultados. Isso faz total diferença na condução do paciente, conhecer qual é a sua flora bacteriana, conhecer o seu índice de infecção. A doutora Zilá falou sobre a incidência das infecções associadas ao serviço de saúde, ao tratamento de saúde. Então, essas ferramentas, elas são essenciais e contribuem para a melhoria e para o bom resultado dessa terapia intensiva, né? O desenvolvimento modificou as necessidades, e o médico que se preocupava apenas com o doente e com a doença passou a ser questionado também sobre custos e desfecho. Cada vez mais, e agora por conta da pandemia, nós precisamos otimizar EPI, nós precisamos usar com racionalidade as drogas vasoativas, as sedações, porque simplesmente não tem no mercado. E aí não é somente cuidar do paciente, mexer no respirador, indicar prona, solicitar um ou outro exame. Eu tenho que fazer gestão, solicitar para quem realmente precisa. Além de tudo isso, a nossa realidade é essa. Quem entra num CTI hoje vê o corona em todos, o Covid em todos os leitos, em todas as situações de dentro de uma UTI pode passar. E a nossa esperança é que, com medidas de segurança, vacinação em massa, possamos, em breve, dar continuidade à nossa missão de salvar vidas. E, além de tudo, aproveitar momentos de voltar para casa. Muito obrigado, cuidem-se. Eu quis, com isso, chamar a atenção e homenagear a todos que estão aqui, que lidam na linha de frente da pandemia e que deixam os seus amores, né? Todos nós somos o amor de alguém. Muito obrigado a todos, um grande abraço, sintam-se confortados. Muito obrigada, doutor Ricardo. Muito obrigada. Doutor Raimundo? Adriana? Doutor Raimundo. Primeiro, agradecer, né? Agradecer ao Ricardo aí pelas palavras confortantes, né? É interessante como é possível trazer de maneira amena o momento como estamos vivendo agora, mas principalmente trazendo a caracterização de humanização, que é a caracterização relacionada ao fato de que, mesmo estando em um momento como esse, o resgate à humanização ele é necessário. E aí, quando a gente pensa em humanização, é a humanização do tratamento, mas também o caráter humano das pessoas que estão envolvidas com isso. E é interessante, aí talvez é um reconhecimento que a gente tem que ter para todos os trabalhadores da saúde, que eles dizem que o NHS, que é o sistema de saúde em inglês, é o que o SUS gostaria de ser quando crescer. Mas, na verdade,
o nosso desempenho, mediante a tanta desorganização na gestão, tem sido tão surpreendente que isso é graças aos trabalhadores do SUS, aos trabalhadores que de fato têm feito a diferença, e o que me faz dizer até que hoje o NHS gostaria de ser o SUS quando crescesse, porque nós definitivamente conseguimos fazer com que o sofrimento fosse muito menor mediante a essa situação, graças à atuação de vocês que estão na linha de frente e que, de fato, têm feito a diferença aí na área da saúde. O Ricardo, ele trouxe de maneira bem tranquila uma necessidade que temos que fazer de planejamento na área da saúde, pensando, inclusive, na nossa atuação e o que fomos treinados para fazer. Nós, da área da saúde, somos treinados a cuidar de maneira individualizada para o paciente, olhar para um cuidado centrado no paciente, trazer esse cuidado de maneira individualizada. No entanto, quando a gente vive uma situação como essa, a gente migra para um cuidado que ele é equivalente ao usual. E quando ele é um cuidado equivalente ao usual, já começa em nós, da área da saúde, habituados ao cuidado centrado, grandes dilemas. E esses dilemas, eles precisam ser também monitorados para que as ações sejam planejadas. Nós conversamos que o ambiente da saúde, ele é um ambiente complexo, e sendo complexo, nós temos que ter plano A, plano B, plano C, e isso precisa ser compartilhado, para que quando tenhamos que ter alguma ação, essa ação não nos incomode da maneira como nos incomoda nesse período tão drástico que temos passado. Quando a gente migra do cuidado centrado para o cuidado coletivo, a gente entende que há necessidade de termos uma mudança no comportamento nas nossas ações, para que isso não nos incomode tanto. E nesse aspecto, eu acho que vai ser um grande aprendizado que vamos ter, que é o de termos que sempre planejar. E quantas vezes, né, doutora Jaqueline, a gente vai a instituições e perguntando se o plano de contingência, ele nunca foi testado, ele nunca foi descrito. Muitas vezes as instituições são surpreendidas em momentos em que habitualmente não teria essa repercussão mundial como tem agora. A evacuação, quando tem um incêndio, são situações que habitualmente não eram consideradas e que eu acho que depois dessa situação a gente vai ter que rever e pensar nesses planejamentos, plano A, plano B, plano C, quando as situações às quais estamos envolvidas, elas mudarem de maneira muito rápida. Então, a análise do cenário, ela é uma análise que precisa ser feita de maneira bem adequada. E outra que aprendemos hoje, né, que o princípio da reserva do possível não pode ser aplicado. Então, a gente precisa muito estar no nosso planejamento para que a gente tenha condições de termos melhores gestores, porque isso não cola mais, né, doutora Jaqueline? Agradeço a todos vocês, agradeço pela oportunidade. Zilá, muito obrigado. Adriana. Imagina, prazer. Ricardo, um grande abraço para você. Ricardo, nós somos colegas aí, já tivemos a oportunidade de trabalhar junto. E sim, muito obrigado aí pela participação. Doutora Jaqueline. Muito obrigado. Adriana, suas considerações finais. Agradeço, né, a cada um dos profissionais de saúde que estão aqui e a todos, né. E eu aprendi esse princípio com a Jaqueline, acho que na semana passada. Eu não conhecia, eu também desconhecia esse princípio, foi ela que me apresentou. E a gente discutia algumas questões do direito, né, a Jaqueline, embora eu acho que muitos pensem que ela é da área da saúde, né, porque ela sabe muito, ela foi para dentro do serviço.
E agradecendo a todos os profissionais de saúde, eu me incluo, né? A Jaqueline nesse processo, o Dr. Jonatas, com certeza também, que faz o seu trabalho com muito talento e dedicação, né? Completamente diferente de vários profissionais que nós conhecemos. Vocês são exemplos, né, para vários profissionais e inspiração para a gente. E precisamos de mais pessoas como vocês, né? Agradeço o doutor Raimundo, Ricardo, a todos. Doutora Thaisa hoje não está conosco, né, mas esteve presente. Minha querida Zilar, que é minha companheira de luta, com quem eu aprendo todos os dias. Então, realmente agradecer a todos, né, pelo trabalho que cada um está desempenhando, né, nas suas unidades. O doutor Ricardo tem uma fala que nós usamos muito no controle de infecção, né, que cada vida é o amor de alguém, né? É um filho, é uma mãe, é uma esposa, é um pai, né? E nós sabemos a quantidade de pessoas hoje que ficaram sem os seus amores, né? Quantas crianças que ficaram órfãs, que perderam pai, mãe, perderam avó, né? Então, são muitos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, colocando a sua vida em risco para salvar outras vidas, né? Então, meu mais sincero agradecimento a todos esses profissionais que estão aí na luta todos os dias, na linha de frente, né? Para cuidar de uma pessoa e cuidando, né, desse paciente, está cuidando de todos nós, né? Então é isso, obrigada, pessoal. Jaqueline. Zilar, suas considerações finais, por favor. Eu vou passar a palavra para você, porque a sua exposição hoje foi de extrema... Ele é um tema de extrema importância, né, que nós voltaremos em outras oportunidades, mas momentos como esse são raros, né? Então, eu gostaria das suas considerações finais, por favor. Agradeço a oportunidade de estar falando deste assunto tão importante e que a gente não tem assim, tantas oportunidades para estar discutindo. E, assim, dizer que para mim é uma honra estar com vocês, com Dr. Jonatas, Dr. Raimundo, doutora Jaqueline, né, doutora Adriana, doutor Ricardo, deste momento tão especial, tão assim, nessa noite tão fabulosa, porque a gente discutiu assuntos tão importantes para nós, né, trabalhadores da área da saúde. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. E parabenizar também, mais uma vez, todos os colegas que estão aqui conosco, neste momento, discutindo, né, esse assunto, tirou um tempinho dessa noite de hoje para estar conosco aqui. Dizer que todos nós estamos aqui, somos parceiros e também queremos o melhor. Todo mundo quer o melhor. E cada um está fazendo o melhor que pode. Então, a gente agradece muito, muito mesmo essa oportunidade. E também ao João Paulo, né, pela todo o apoio que nos deu aqui nessa parte tecnológica. Muito obrigada, viu? Uma satisfação estar com vocês. Jonatas. Eu estava procurando aqui, pelo meu viso jurídico, um princípio para colocar no lugar daquele da reserva do possível. E aí o Ricardo e a Adriana me deram o princípio do amor, né? Isso. A gente bota o princípio do amor no lugar do princípio da reserva do possível, as coisas... O impossível se torna possível, né, doutor Raimundo? Então, parabéns a vocês. Saiu daqui com um ganho significativo. E saibam vocês que esse movimento feito aí em Goiás, ele é paradigmático para o Brasil. Nós continuamos na lida e certamente recorreremos a vocês sempre que possível para nos auxiliar, para que a saúde pública continue de pé, né? Reforçando o projeto de nação que nós elegemos no artigo 3º da Constituição. Uma nação igualitária, solidária, livre. Tá
Bom, muito obrigado, Jaqueline, pela oportunidade, parabéns a todos. Obrigado, João Paulo, pelo assessoramento aí. Doutor Ricardo, suas palavras finais. Eu acho que o dele travou. Acho que travou. Bom, eu agradeço em nome de toda a equipe, né? Tanto essa equipe que vocês estão vendo, né? Quanto a equipe invisível, né? João Paulo, Carolina, Adonai, Hélio, obrigada a todos vocês, a equipe de TI, né? Do HGG, do IDETEC, obrigada à equipe do meu Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que também faz um trabalho importante de divulgação. Obrigada à Secretaria de Estado de Saúde, que agradeço em nome do doutor Ismael, a Secretaria Municipal, né, de Saúde também, a equipe, né, do doutor Durval, da Luana, muito obrigada, né? Obrigada, Adriana, doutor Jonatas, Ricardo, que doaram também seu tempo, né? Todo mundo aqui na linha de frente, todo mundo trabalhando na saúde. Ricardo, voltou? Consegue falar? Consigo, doutora. Voltei. Minha internet, desculpem, ela está terrível. Realmente, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, dizer que é sempre um prazer estar aqui. Eu aprendo muito sempre com as nossas conversas, né, doutora Jaqueline, as longas e lá que já estivemos em juntas. Dr. Jones, que eu estou conhecendo agora, obrigado pelos ensinamentos, pelos ditos jurídicos aí, né? Raimundo, que já estamos juntos há tantos anos e sempre a gente se encontra por aí em algum projeto, em alguma situação. Dizer que ser profissional de saúde para mim é um grande orgulho. Essa pandemia tem feito todos nós pensarmos em tudo, né? Então, já fiquei pensando, né, se essa é a minha missão de vida mesmo, e eu faria tudo novamente, mesmo com a da pandemia. Eu quero saúde dizer que somos, sim, heróis, e que o que a gente faz, o que temos feito, tem sido observado por todos e tem sido nosso paciente. Como dizia o Dr. Ciro Ricardo, o nosso paciente é a razão da nossa existência. Só estamos aqui porque temos o paciente que precisa de nós, que precisa dos nossos cuidados. Então, é por isso que estamos aqui, que o Dr. Ciro seja homenageado com essa minha fala de que realmente a razão do nosso é o nosso paciente. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a todos a presença, a dedicação de cada um que aqui está, depois de um dia intenso de trabalho, estão aqui conosco e acompanhando as nossas capacitações semanalmente, e estão aqui até agora, depois de quase 1h30 de exposições, né? Agradeço ao CREMEGO, ao COREM, CRF, Sindisaúde, né? Falar que nós preparamos essa para agora, nós encerraremos as nossas exposições prestando homenagens aos trabalhadores da saúde que perderam a vida para a Covid. Essa semana eu estava muito triste, eu perdi uma amiga, né, uma jornalista, a nossa jornalista, coordenadora do nosso Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Nilza Murari, e a Neia, do Centro de Saúde, falou: Jaqueline, eu vou te passar uma imagem para te alegrar um pouco. E essa imagem eu me apropriei dela para fazer a homenagem para os trabalhadores. Eu espero que ela alivie e conforte o coração. E como o doutor Ricardo falou agora, né, a gente sempre, com essas ações, a gente renova o ânimo, né, e a esperança. Então, nós vamos encerrar as exposições prestando essas homenagens aos trabalhadores que perderam a vida. Eu preciso falar que nós não podemos banalizar a humanidade que existe atrás dos números da pandemia. Hoje, infelizmente, nós atingimos uma trágica marca, né, de 400 mil mortos.
Então, nós preparamos um memorial simbólico com nomes de trabalhadores da saúde, trabalhadores, né, que são vítimas, né, são vítimas inumeráveis, né, não são apenas números, são pessoas, têm história, têm identidade, têm famílias, amigos, e também fazemos uma pequena homenagem também, né, para os trabalhadores que continuam na linha de frente, resistindo e salvando vidas, praticando a esperança. Então, obrigada pela presença de cada um, obrigada a todos os trabalhadores da linha de frente. Muito obrigada, até a próxima semana e cuidem-se. Fiquem com Deus. Profissionais, não tem nada para reclamar de vocês. Foi uma coisa, a maior e mais difícil experiência da minha vida. Tá? Vocês estão de parabéns, vocês são excepcionais. Obrigada. Eu sou a enfermeira Rosana, então sim. A gente ficou sabendo que você teve um bebezinho aqui. Você já conheceu ele? Ainda não, a gente trouxe um presente para você. A gente trouxe o seu presentinho para você conhecer. Tô com falta de ar. Respira. Fala, mamãe, hoje eu vim conhecer você. Sentir seu cheirinho novamente. Oh, meu querido. Vocês dois são muito guerreiros, viu? Os dois lutaram bravamente. São dois guerreiros. Mãe e filha. Parabéns. Oi. Deixa eu te mandar. Obrigada a todos, tenham todos uma boa noite. Obrigada à equipe do Célia Câmara, que fez as imagens. Eu pedi, eles pegaram a alta e fizeram essa imagem linda, né? Que maravilha. Muito obrigada à diretoria do Hospital e Maternidade Célia Câmara, Hospital Municipal, viu, doutor Jonatas?
Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, cuidem-se, e semana que vem começaremos o mês de maio, homenageando os profissionais da enfermagem. No mês da enfermagem, começaremos com a fala da nossa presidente do Corém Goiás. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.